vamos falar sobre a ferida da manipulação. Quem é que prefere controlar do que ser controlada? E aí, quem tem a ferida da manipulação vai pensar assim, claro, todo mundo. Mas não. Tem gente que não faz questão de ter o controle. Até porque ter o controle das coisas dá muito trabalho, dá muita responsabilidade. Então, não é todo o perfil, todo o traço de caractere que traz isso. Então, eu vou falar hoje, quais são os sinais do corpo dessa ferida? Gente, deixa eu me ajeitar na cadeira, que eu fui ligando aqui de qualquer jeito. Aqui no Facebook eu tô toda horrorosa, sem filtro. Quais são os sinais do corpo e os comportamentos que essa pessoa tem? Qual é o momento da nossa infância que essa ferida surge? Quais são os recursos que essa ferida nos ajuda a desenvolver? Lembra que não é só coisa ruim? Lá na primeira live que eu fiz domingo. E no amor, como é que essa pessoa funciona no amor? Como é que a pessoa que tem medo de ser controlada funciona no amor? Antes de começar a falar deste assunto, eu quero avisar que quem perdeu as lives anteriores, a live onde eu expliquei como são as feridas emocionais, a live sobre rejeição e a live que eu fiz ontem sobre abandono, todos esses links eu vou colocar lá no canal do Telegram. Então o link tá lá no meu perfil do Insta, é só clicar lá, é a primeira coisinha, tá escrito canal Além das Feridas. Eu chamei o meu canal do Telegram de Além das Feridas, então se vocês procurarem por Gabriela Modesta, vocês não vão achar. Porque aí todo mundo que tá lá vai ter acesso forever a essas lives. Mas aqui no Instagram, infelizmente, só fica 24 horas por dia e não dá pra colocar no IGTV porque tem 1 hora as lives. Eu fico 1 hora falando de apenas uma ferida emocional. Olha só. Até as minhas clientes das sessões às vezes vêm pra live, porque na sessão eu tenho que falar do mapa todo, eu tenho que falar um pouquinho de cada ferida, como que é a combinação, quais são os conflitos. Mas às vezes elas querem saber mais de uma ferida e elas vêm pra cá. Se você está assistindo a gravação, seja bem-vinda. A Rosângela colocou, eu não gosto de controlar nada, dá muito trabalho. Tá vendo? Só que quem tem a ferida, para essa pessoa se imaginar sem controle é muito difícil. Como assim? Como assim não gosta de controlar? E é isso que eu acho mais incrível. A diferença entre as pessoas, entre o pensamento, a forma como a gente processa, a forma como a gente entende. Porque quando a gente entende isso, a gente para de ver o mundo só com os nossos olhos. Quer dizer, a gente sabe que a gente tem o nosso olhar para o mundo, mas a gente entende que cada pessoa funcionando aí do seu jeito. Então, fica muito mais fácil de eu entender os meus conflitos, muito mais fácil entender o meu marido, os meus filhos, a minha mãe, meu pai, os meus colegas de trabalho e até para gerenciar o chefe. Então, vamos lá, vou começar. Gente, agora que eu vi que eu esqueci de fechar a janela, se vocês escutarem barulho de cachorrada, eu sinto muito, fica de trilha sonora aí no fundo, tá? Os sinais no corpo de quem tem a ferida da manipulação. Deixa eu puxar pra mim mais um pouquinho aqui. No Facebook não vai ficar tão lindo. É isso aí, é o que tem pra hoje. Né? Depois dessa correria, gente, eu consegui fazer a live, tá bom. Eu tava sem internet de manhã, tive que desmarcar a sessão. Aí eu fiquei muito triste. Quais são os sinais do corpo de quem tem a ferida da manipulação? É um corpo que ele é mais triangular. Então, se esses sinais forem mais na cabeça, a cabeça tem um formato mais triangular. Então, ela é um pouquinho maior em cima e levemente vai fazendo aqui como se fosse um triângulo invertido. Ó, imagina um triângulo de ponta-cabeça, é mais ou menos isso. Pode ser também que o tronco dessa pessoa seja mais forte. Inclusive, tem gente que me manda mensagem no direct. Eu não gosto porque os meus ombros são muito largos. Eu não gosto do meu corpo porque o meu tronco é muito mais largo do que a minha cintura, do que o meu quadril. E às vezes é um sinal dessa ferida. Pode ser que a perna, por exemplo, na perna, a coxa é muito mais grossa do que a perna, do que a panturrilha, tá? É lógico que é uma tendência de ser mais fino na canela, mas não necessariamente na panturrilha. Eu tenho várias fotos de várias pernas para vocês entenderem. Então, tem uma tendência de ser mais forte em cima, em várias partes do corpo. Quer dizer que a pessoa vai ser assim em todas as partes do corpo? Não, porque lembra que nós somos uma combinação das 5 feridas? Então, pode ser que uma pessoa tenha mais traços no rosto, na cabeça, outras pessoas vão ter mais traços no tronco, no quadril, nas pernas. Por isso que é tão importante a gente fazer o mapa. O que eu tô falando pra vocês, pra matar a curiosidade de vocês, porque vocês me enchem de mensagem. Mas aqui nas lives, como vocês não estão fazendo mapa, quem quiser vai me chamar, vai contratar o mapa, mas quem não quiser, não quer
não tem dinheiro para pagar, não quer gastar dinheiro com isso, é uma opção de vocês. Eu quero que vocês percebam pela dor, pelos comportamentos que eu trago. Não fiquem tentando analisar o corpo de vocês ou o corpo das pessoas que você conhecem, porque vocês podem criar problemas onde não tem. Vocês não têm um treinamento para fazer isso. Então, percebam os comportamentos, né, nas dificuldades, as expressões que essa pessoa utiliza. E eu vou dar aqui vários exemplos para vocês poderem se identificar, tá? Então, é mais fácil vocês se identificarem com o que é subjetivo do que ficar tentando analisar o corpo de vocês, tá? Isso é a minha recomendação de analista para ninguém cair em armadilhas aí, ficar tentando achar que sabe tudo. Principalmente aquelas que são as salvadoras da pátria e querem ajudar todo mundo. Ah, você deve ser isso, você deve ser aquilo. Se você não tem o treinamento, a autorização para fazer isso, não faça. Não faça. Para de tentar salvar os outros. Salva a tua vida, que vai ser muito melhor para todo mundo. Então, vamos lá. Já falei mais ou menos do corpo, né? Quais são os comportamentos? Então, o grande medo da pessoa que tem a ferida da manipulação... Meninas, sejam bem-vindas. Deixa eu dar um oi pra vocês aí que estão chegando agora. Ai, peraí, que eu fiz besteira. Aqui. Tô meio enlouquecida, gente, desculpa. O medo que essa pessoa tem é o medo de ser manipulada. O que é essa manipulação? É o medo de ser enganada. É o medo de ser usada. Então, você veio aqui, você falou comigo para você chegar mais perto de outra pessoa. Você veio, fez um combinado comigo, eu cumpri a minha parte e você não cumpriu a sua. Ou seja, você obteve vantagens em cima de mim. Então, essa pessoa, ela tem muito medo de ser manipulada, de ser usada, de ser enganada, de ser passada para trás. Então, aí quais são os comportamentos que essa pessoa tem quando ela tá tentando evitar esse medo? Porque é isso que a gente faz, gente. A gente tem o medo, e não é que a gente pensa nisso o tempo todo, não. Às vezes a gente tá pensando nisso porque tá muito latente aquela dor. Mas não é que a gente pensa nisso o tempo todo. Mas o nosso registro neurológico tem essa dor, esse medo. Então, para evitar sentir essa dor, a gente tem uma tendência a ter alguns comportamentos para nos proteger. Só que às vezes esses comportamentos reforçam o ambiente pra gente sentir a nossa dor. Gente, é uma coisa louca. Se vocês não assistiram a live da rejeição e do abandono, vocês têm que assistir, porque é exatamente assim que acontece, tá? Então, pra essa pessoa, ela tem na cabeça que o afeto não é só o sentir. Ontem eu falei bastante da ferida do abandono, que tem muito a ver com o sentir, né? Ele sente muito as emoções, as expressões, ele quer se expressar. Essa pessoa, ela acredita que o afeto está ligado ao fazer. Então, eu vou ser muito mais valorizada pelo que eu faço do que pelo que eu sou, né? É o que essa pessoa pensa. Não tô dizendo que é assim, porque não deve ser, né? A gente é valorizado por quem a gente é. Mas para essa pessoa não é assim. Ela precisa se sentir útil. Ela precisa sentir que ela está fazendo coisas pelos outros e que exemplos de amor para ela é quando as pessoas fazem coisas por ela ou para ela. Então, é uma pessoa que tende a servir e ajudar as outras pessoas, mas ela também quer isso de volta. É o tipo de pessoa que, diferente, por exemplo, da ferida do abandono, que quando ela tá na dor do abandono, com medo de ficar sozinha, ela faz de tudo para agradar todo mundo, para as pessoas quererem ficar perto dela. Quem tem a ferida da manipulação não tem essa necessidade de ter as pessoas próximas. Mas é como se tivesse um acordo. Eu vou fazer algo pra você e você vai fazer algo pra mim. Ela não sai fazendo porque ela é boazinha. Ela faz porque ela vai ganhar algo com aquilo. E é o tipo de pessoa, inclusive, né, que eu falo, que é a pessoa que mais se desenvolve com essa capacidade do dar e receber, do equilíbrio do dar e receber. Só que qual é o medo? Eu achar que eu só valho quando eu estou fazendo. Então, é uma pessoa que quando ela não consegue ter sucesso no que ela faz, ela se sente desvalorizada. Ela acha que todo mundo tá olhando para ela pelas coisas que ela faz, pelo desempenho que ela tem. Então, isso pode ser uma cobrança muito excessiva para essa pessoa também, tá? Então, não basta ser, é preciso fazer, né? Essa pessoa precisa se sentir útil. Ó, tô vendo a Rejane, a Fernanda, a Ana, a Márcia. Sejam bem-vindas. Então, ela é uma pessoa que ela tem esse desejo de se destacar e de ser reconhecida pelo que ela faz. Ela não quer ser vista porque ela é bonita. Então, por exemplo, você vai fazer um elogio para essa mulher
E você fala, nossa, como você é bonita. Pra ela, tanto faz. Ela não quer ser bonita. Ela quer ser elogiada pelo que ela está fazendo, pelo que ela está construindo, pelas conexões que ela tem, pelos negócios que ela desenvolve. Ó, a Gabriela falando, eu sempre dei, nunca deixei espaço para receber. Deve estar ligada à ferida do abandono. Gabriela, assiste minha xará. Assiste a live de ontem, tá? Lá no canal do Telegram vai ter os replays lá disponível. Então ela gosta de se destacar, ela quer realmente ser importante, ela quer ser reconhecida, mas principalmente, ela quer ser reconhecida publicamente. Essa pessoa, ó, vamos voltar. Como ela acredita que o fazer é mais importante do que ser, ela não faz só para ela. Ela não faz só para ter sucesso para ela. Ela faz para ser reconhecida. E quando esse reconhecimento não vem, ou ele vem com um tapinha nas costas, ou é só um elogio entre ele e a pessoa, essa pessoa fica meio desnorteada, porque ela quer ser reconhecida perante o grupo, perante as pessoas, perante a família, perante os colegas de trabalho, perante os colegas de escola. E aí, quando você quer agradar essa pessoa, você reconhece o que ela está fazendo publicamente. Não vem falar que ela é bonita, que ela é linda, que ela é inteligente. Não, fale dos resultados dela, porque essa pessoa, ela se expande. É como se fosse o pavão, sabe o pavão que se abre todo? Aí ela se alegra, ela fica feliz. Aí ela sente que ela realmente tem valor, tá? O valor para esta pessoa, no registro neurológico dela, o valor está ligado ao que ela faz, ao que ela realiza e não ao que ela é. E aí, isso tem um impacto grande na vida amorosa, tá? Lá no final eu vou falar sobre isso, fica aí. Que mais? Bom, então, medo de ser enganada, medo de ser passada para trás, medo de ter um acordo e não cumprirem o combinado com ela. E aí, qual é a tendência? Gente, se eu estou sempre morrendo de medo, estou sempre achando que eu vou ser enganada, o que eu começo a fazer? Eu começo a tentar controlar tudo. Eu começo a deixar tentar tudo na minha mão, tudo tem que passar por mim. Eu tento olhar para tudo que está acontecendo, observar todos os detalhes, observar o que as pessoas estão fazendo, tentar entender o que as pessoas estão falando, o que elas estão comentando. Por quê? Para evitar que alguém ali daquele grupo esteja contra mim, para evitar que alguém está me sabotando, para evitar que alguém não vai fazer a parte daquela pessoa e vai me prejudicar ou prejudicar todo mundo. Então é uma pessoa que, inclusive, quando ela tá muito na dor, é aquelas pessoas que começam a criar a teoria da conspiração, sabe? Ai, porque a fulana vive falando mal de mim pra ciclana e elas estão ali, tudo mancomunada pra puxar o meu tapete, porque elas são contra mim, porque elas vivem falando mal de mim. E às vezes isso é uma percepção. Não quer dizer que está acontecendo. E às vezes não está acontecendo. Mas o medo dessa pessoa é tão grande de ser enganada que é como se ela visse os acontecimentos com essa lente. Estou sendo enganada, vou ser enganada. Alguém vai puxar o meu tapete. Então é uma pessoa que está sempre desconfiada. O que acontece com uma pessoa que está sempre desconfiada? Ela está com medo, ela está com baixa energia. Tentar controlar tudo traz um nível de ansiedade, de frustração gigantesco. Por quê? Porque é impossível controlar tudo. É impossível controlar todas as pessoas. Então, essa pessoa é a que mais vai ter dificuldade de fazer o planejamento e deixar as coisas fluírem. Só que se ela faz sozinha, ela tem dificuldade de executar tudo sozinha. Ela não consegue fazer tudo sozinha, ela precisa de ajuda de outras pessoas para executar. Só que as outras pessoas são diferentes, têm jeitos diferentes de agir, de pensar, às vezes vão concordar, às vezes não. Então, ela fica ali em cima, ela pergunta, você já fez? Você já fez aquilo? Você já fez aquilo outro? Mas não é desse jeito, não é assado. E ó, uma evidência muito forte de quem tem a ferida da manipulação. Ela fez um plano lá, vamos supor. É a festa do filho, vou dar um exemplo mais bobo. É a festa do filho. E aí ela quer tudo de uma cor X lá, ela quer azul, azul marinho. Aí não tem azul marinho, tem azul royal. E aí ficou lindo, aí a pessoa fez, a decoração fez, ficou azul royal e tal. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Ela reconhece que ficou lindo, mas ela não queria aquilo. Ela queria que fosse do jeito dela. Então, o que que é? A pessoa, às vezes, ela se prende ao plano, ao jeito que ela pensou, do que é o resultado. O resultado foi positivo? A gente alcançou o que a gente queria? Sim, mas não era desse jeito que eu queria. Não foi desse jeito que eu falei pra fazer. Não foi desse jeito que a gente combinou. Então, por exemplo, uma mãe que é assim, uma esposa que é assim, fica enchendo o saco do filho, fica enchendo o saco do marido, porque
Não é desse jeito, você tem que fazer assim. Mas deu certo, mas ficou do mesmo jeito. Não, mas não era assim que era para fazer. A pessoa fica muito apegada ao jeito dela de fazer as coisas, mesmo que estejam outras pessoas executando. Então, percebem a diferença de entender que, ok, a gente precisa que isto seja feito? Como vai ser feito não importa, o importante é que seja resolvido. Ela fica muito apegada ao jeito de fazer. Então, o outro vai fazer, mas tem que fazer do meu jeito, tá? Isso é um sinal bem evidente de quem tem a ferida da manipulação. Então, isso vai impactar os relacionamentos em casa, vai impactar os relacionamentos no trabalho, vai impactar o relacionamento amoroso. Gente, uma pessoa que tem medo de ser enganada, como é que vai ser o relacionamento dessa pessoa? Ciúme, cobrança, controle, resumindo, um inferno, né? Porque se ela vai ter medo de ser enganada, é aquela pessoa que fica pegando o celular do namorado, que fica enchendo o saco, onde é que você vai, o que é que você fez, que horas que você chega, né? Por quê? É o medo dela. Às vezes ela se envolve com um cara que é tranqueira só pra evidenciar e reforçar isso. Mas às vezes é um cara legal, que tá tudo bem, só que ela fica enchendo tanto o saco dele que ela faz o quê? Ela afasta ele. Ela afasta as pessoas. Por quê? Porque ninguém dá conta de... nenhum adulto, criança aguenta. Porque criança, a única referência que tem é pai e mãe, né? Ou só a mãe ou só o pai. Mais um modo de dizer. Agora, adulto, gente, um adulto saudável não aguenta uma pessoa assim. Eu tô bem. Eu tô fazendo o meu melhor. Eu tô fazendo o que eu acho que é certo. E você ainda vai ficar me enchendo o saco? Eu vou embora. E aí a pessoa acaba afastando, às vezes, pessoas incríveis por causa desse comportamento. E esse comportamento é o quê? Para evitar o medo que ela sente de ser enganada. Então essa é a maior percepção que eu quero que vocês entendam em todas as lives, em todas as feridas emocionais. A gente tem a ferida, a gente precisa cuidar para que os nossos comportamentos, porque a gente tem medo, não nos afaste das pessoas que a gente ama. É esse o meu propósito aqui com essa série de lives. Venho aqui todo dia, preparo a live, fico 1 hora falando pra vocês. Porque quando vocês entenderem isso, aí é que vocês vão conseguir avaliar as atitudes, os comportamentos, ver o que precisa ser mudado, saber pedir desculpas, saber falar não, saber falar sim, porque depende de cada perfil, tá? Ó, eu sou muito mandona, desconfiada, exatamente. Mandona falou a palavra certa, eu não tinha falado ainda, né? Mandona, excelente palavra para quem tem a ferida da manipulação, tá? Quem tem a ferida da traição tem um pouquinho também, mas tem algumas peculiaridades diferentes. Então fiquem ligadas na sexta-feira que eu vou falar disso. Frases que essa pessoa usa. Bom, então não esqueçam que teoria da conspiração é coisa de quem tem a ferida da manipulação. Por quê? Porque ela também faz isso. Ela também se conecta com pessoas, ó, eu vou falar com fulano, porque eu sei que ciclano vai falar com fulano, porque vai me ajudar ali, ou vai atrapalhar não sei o quê. Teoria da conspiração é coisa de quem tem a ferida da manipulação. Quais são frases comuns, expressões utilizadas por quem tem essa ferida? Você entendeu? Ah, eu já sabia, eu desconfiava mesmo dele, porque a pessoa desconfia de todo mundo, né? Ela desconfia de quem é bonzinho, ela desconfia de quem tem cara de mal, ela desconfia de quem tá triste. A pessoa que tá na dor, que tá com medo de ser enganada, ela vai desconfiar de todo mundo, né? Olha, confia em mim, pode deixar que eu vou resolver isso. Olha, eu não confio naquela pessoa, né? Então ela vai usando essa palavra do confiar o tempo todo. E esse confiar, gente, pode ser nas relações de trabalho, mas pode ser assim: eu não confio que meu marido vai pagar a conta do banco, que ele vai esquecer, então eu tenho que fazer. Sabe aquela coisa assim, de dona de casa? Eu ouço muito isso de algumas clientes. Dona de casa, né, que cuida da casa, né? Não necessariamente que ela não trabalha, às vezes trabalha também. Mas, se eu não fizer, ninguém faz. Se você não fizer, alguém vai fazer. Porque o dia que você morrer, alguém vai fazer. Em alguns dias, em algumas horas, em algumas semanas, alguém vai fazer. Então, os mecanismos que essa pessoa usa para controlar as situações pode ser o controle, a sedução ou a vitimização, tá? Então, eu controlo tudo, eu tenho aquela mais posição de poder, sou eu que mando. Pode ser mais a questão de jogo de cintura, mas faz isso aqui pra mim, que eu faço isso aqui pra você. Então, vai mais na malemolência. Ou a vitimização também é uma forma de controlar. Que é diferente da vitimização da ferida do abandono, que a pessoa realmente não acredita que ela consegue. Ela realmente acha que ela precisa de apoio pra tudo. Quem tem a ferida da manipulação, não.
ela sabe que ela consegue, mas ela sabe que vai dar trabalho, ela sabe que ela precisa daquela pessoa, então ela se faz ali de coitada, ela se faz de, às vezes, de inocente, de vítima, para que ela tenha a atenção daquela outra pessoa para ela conseguir aquilo que ela quer, tá? Então é meio camaleão também, essa pessoa sabe se camuflar de acordo com as situações. Quando eu falar mais dos recursos, vocês vão entender. Quando é que surge essa ferida? Deixa eu ver meu tempo aqui. Ixi, tô sem água. Como é que surge essa ferida? Então, é a terceira ferida. Ela lembra que as feridas, elas vão acompanhando o desenvolvimento e a maturação neurológica. Então, nessa fase, está acontecendo o amadurecimento da parte do tronco, né? Da parte da medula espinhal que ramifica para todo o tronco. Então, essa criança vai tendo todo o controle dos braços, da motricidade fina mesmo, de pegar, de pegar o lápis, de pegar pincel, de fazer coisas mais complexas, né? Para a parte biológica. E o controle do tronco, né? Então, vai mais ou menos de 1 ano até mais ou menos 2 anos e meio de idade. É as primeiras palavrinhas, os primeiros passinhos, né? Mas ela ainda não tem o controle total sobre as pernas, porque ainda não chegou à maturação neurológica nem na região lombar e nem na região sacral, né? Que a gente tem essas divisões aí na coluna. Então, o que acontece? É um momento de descobrir novas relações. Até a fase da amamentação, eu praticamente só estava ali com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, quem ficava bem ali na minha casa. Agora é um momento que eu fico mais livre, deveria pelo menos, né? Eu fico mais no chão, eu tô descobrindo mais o mundo. O mundo é as coisas, é os meus brinquedos, eu tento pegar, eu tento engatinhar. E as outras pessoas. Eu começo a testar a reação das outras pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as crianças, elas testam a reação das outras pessoas. Então, ela dá risada, os outros dão risada. Ela dá risada. Ela faz cara séria, todo mundo fica sério. Ela fica testando. Eu faço isso, todo mundo dá risada. Eu vou lá e faço de novo, né? O Henrique tá com 4 anos. Então, às vezes, a gente percebe. Se quanto mais tem plateia, mais ele faz graça. Se não tem ninguém olhando, que é o que eu tento fazer, né? Principalmente quando eu tô sozinha com ele, ignorar as gracinhas. Ai, não tem graça, porque não tem ninguém pra dar risada, pra aplaudir, pra falar alguma coisa pra mim. Agora, então, imagina aquela fase que a criança começa a bater palminha, mandar beijinho, pegar as coisinhas. Todo mundo acha incrível. E essa pessoa também acha, a criança. Porque até então era só minha mãe, meu pai e às vezes meus irmãos. Agora eu tô tendo atenção das pessoas. Olha que incrível que é isso. Só que o que essa criança nessa fase percebe? Quando eu faço essas coisinhas, bater palminha, mandar beijinho, pegar os objetos, nossa, todo mundo acha legal, todo mundo acha o máximo. Eu viro o centro das atenções. E se a minha mãe pede pra eu fazer isso pra mostrar pra vizinha, pra mostrar pra parente que veio visitar e eu não faço, ninguém dá a menor bola pra mim. E se isso acontece, lembra? Se isso acontece repetidamente, porque o caminho das sinapses ele precisa acontecer muitas vezes para se tornar uma ferida emocional. Se isso acontece repetidamente, se essa criança tem a sensação de que ela só é vista, de que ela só tem atenção quando ela faz algo, ela começa a ter essa percepção de que ela está sendo manipulada, ela está sendo usada. Eu preciso fazer algo para ter atenção. Aí é que vem o registro neurológico de que é mais importante o que eu faço do que eu sou. Ou seja, eu não sou vista só por ser uma criança. Eu sou vista quando eu faço algo legal, eu tenho que bater palminha, mandar beijinho, falar as palavrinhas que eu começo a dizer, e aí todo mundo acha graça porque fala errado, né? Então, repetidamente, a pessoa fica com essa marquinha aí da ferida da manipulação. E ela começa a acreditar que ela precisa fazer para receber. E o pior, né? Quando ela faz, aí, por exemplo, a mãe fala assim, ai, bate palminha que depois eu vou te levar para passear. E não leva. Ah, se você fizer isso, eu te dou uma bala depois, a mãe traz uma bala para você e não traz. Qual é a percepção? De que eu fui enganada, de que eu fui usada. Você me pediu algo, eu fiz e você não fez a sua parte. Então tem muito a ver com a quebra de confiança, com a atenção, eu recebo atenção, e com a quebra de confiança, ok? Pessoal que tá chegando agora aí, se quiser já deixar as suas dúvidas, tá? Porque já são 1h15 aqui, já tenho meia hora. Quais são os recursos de quem tem a ferida da manipulação, né? Então, pro medo, porque eu tenho medo de ser manipulada. O
que acontece? Eu desenvolvo a parte de cima, então mais os troncos até do que as pernas, normalmente, mas tem outros sinais no corpo também, porque é a minha forma de articular. Eu não tenho ainda domínio total das minhas pernas. Então é como se eu tivesse o domínio dos meus braços. Eu tô aqui, então eu consigo pegar, eu consigo alcançar algumas coisas, mas para outras eu vou precisar de outras pessoas. É como se eu não tivesse pernas. Então por isso que desenvolve mais a parte de cima, os triângulos invertidos, do que a parte de baixo. E essa pessoa precisa. Esse bebê nessa fase ainda precisa de outras pessoas. Então, quando ela cresce com essa percepção de que ela precisa de outras pessoas. O que ela faz para tentar evitar ser enganada? Qual é o grande dom dela? Negociar. Se eu acredito se eu tenho esse registro neurológico aqui no meu pensamento, que eu tenho que fazer para receber algo em troca, né? Que o mundo é feito de troca, inclusive o afeto, então eu adquiro a habilidade de negociar, de barganhar, de trocar, inclusive de vender. Então são excelentes vendedores, né? Porque se ela pensa, principalmente porque ela pensa no ganha-ganha. Se a pessoa tá muito na dor, é aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. Então, você tem um ganho, mas ela quer ter mais ganho, né? É aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. Mas quando essa pessoa ela tá bem, ela faz uma negociação para que todos ganhem. Então, são excelentes líderes também. Porque não é só no sentido de mandar, você faz o que eu tô mandando. Não, ela sabe observar as pessoas. Como ela tem muito essa coisa do fazer, eu tenho que executar, ela também tem uma percepção excelente para entender as pessoas, o que elas fazem de melhor, para identificar os talentos e as habilidades da pessoa. Então, como líder, como chefe, às vezes até como mãe, né, sabe falar, olha, fulano consegue fazer isso, ciclano consegue fazer aquilo, para fulano é mais fácil fazer isso do que para ciclano, vamos trocar? Para fazer a engrenagem funcionar. Então, são pessoas que vão ter essa capacidade de ter um plano e gerenciar esse plano, gerenciar as pessoas para o plano acontecer. Qual que é o cuidado? O medo de não dar certo e ficar controlando tudo. Então não é delegar e falar, olha, dane-se cada um com seus problemas, mas também não é, cada um vai fazer uma coisa e ficar em cima e não permitir que as pessoas façam do jeito que é melhor para elas, né? Tem que fazer do meu jeito porque eu que pensei e agora sou eu que mando. Então tem que ter muito esse cuidado, né? Quanto mais na dor, mais controladora a pessoa é, e quanto menos medo ela tem de ser manipulada, de ser enganada, mais ela consegue usar esses recursos como grandes habilidades para fazer funcionar para todo mundo, para ela e para todo mundo, vai ser melhor para todo mundo. Então são pessoas extremamente influentes, são sociáveis, elas são comunicativas, só que é diferente do comunicativo de quem tem a ferida do abandono. Por quê? Quem tem a ferida do abandono tem uma necessidade de se expressar. Ela quer ser vista porque ela quer ser ouvida. Ela quer falar. Ela tem muita energia dentro dela e ela precisa expandir. A pessoa que tem a ferida da manipulação, ela é comunicativa, mas é um comunicativo porque ela tem uma intenção. Ela tem uma intenção de troca, ela tem uma intenção de fazer uma amizade. Ela não fala por falar. Ela não tem uma necessidade de falar. Ela fala se for preciso, e se for preciso ela fica quieta. Se for ambientes que é melhor ela aparecer mais, estar mais em evidência, ela vai fazer isso. Se for ambientes que é melhor ela ficar na dela, para depois ela conseguir uma outra posição, ela vai ficar na dela. Então são pessoas que elas sabem oscilar nos papéis. É como se ela tivesse vários papéis. Então, horas ela pode estar mais calada, horas ela pode falar mais, se comunicar mais. E também, dificilmente, essa pessoa vai falar dela. Se você tem essa ferida, ou se você conhece alguém que é assim, você pode falar horas com essa pessoa. Ela não fala dela. Você vai embora, ela pode ser super agradável, simpática. Você vai embora e você não sabe nada da vida dela. Mas principalmente quem tem a ferida do abandono, falou a vida inteirinha e ela não falou nada, tá? A Ana tá perguntando, então das feridas pode-se tirar um lado útil? Todas as feridas têm os recursos. Ana, não sei se você assistiu as outras, mas pelo amor de Deus, gente, saiam daqui com isso. Toda ferida traz recursos, traz as virtudes. Qual é o nosso segredo? Quer dizer, qual é o segredo para ficar bem? Enfrentar o medo de qualquer ferida. Enfrentar o medo e usar os recursos. É esse que é o segredo.
Não é ficar, ai, quando é que eu não vou mais ter esse medo? Não, é a sua forma de pensar. Agora, você vai usar os recursos que... Porque se você não tivesse, por exemplo, a ferida da manipulação, você não ia ser essa pessoa tão sociável, comunicativa, que frequenta todos os ambientes, né? Por quê? Porque não ia ter. Então, a ferida, a natureza é muito sábia. Ela te tira de um lado, ela te priva de um lado, mas ela te desenvolve do outro. Então, pra te defender do seu medo de ficar sem nada, você aprende a trocar. E aí vai fazendo a negociação. Do abandono também tem os recursos, da rejeição também tem os recursos. Assiste a primeira do domingo, tá lá no canal do Telegram. Quando essa pessoa tá bem, que ela não tá com medo de ser enganada, ela não tá mais pensando, ai, fulano vai me enganar, eu tenho que ficar de olho, eu vou ver o que as pessoas estão falando, eu vou olhar o WhatsApp do meu namorado. Quando ela é uma pessoa que ela é até protetora, inclusive. Por quê? Ela tem essa capacidade do controle. E o controle por si só, ele não é ruim. O controle por si só, ele é ruim quando eu quero tudo do meu jeito. É que nem criança batendo o pé. Eu quero porque eu quero porque eu quero. Agora, controlar, proteger, criar uma comunidade, né? Criar uma família estruturada, como se fosse um treinador de um time. É uma pessoa que motiva as outras, que como ela entende, ela tem essa perspicácia de entender o funcionamento de cada um, ela vai fazer, às vezes, ali o que cada um precisa. Então, nesse aspecto, ela pode ser muito protetora. Mas, para isso, não pode ser aquela protetora que, assim, olha, você não vai fazer nada, porque senão você vai se machucar. É que nem, né? Aí é o controlador. Não é nesse sentido. Super proteção, na verdade, é controle. É proteção no sentido, vamos enfrentar, de impulsionar, inclusive, né, os filhos, os colegas de trabalho, de encorajar as pessoas para enfrentar os seus medos. Por quê? Porque ela tem muita confiança no poder dela. Porque ela sabe que ela tem o poder de persuasão, de negociar, de articular, de intermediar problemas. São pessoas que na família são aquelas que às vezes fica no meio ali intermediando os problemas. Primeiro porque é uma pessoa que supre demais os sentimentos, né? Então é o coração de gelo. Aí já falando um pouquinho do amor, né? Então, como ela tem uma capacidade de suprimir os sentimentos, é como se ela fosse sempre uma pessoa neutra. Porque ela não tem aquela parte emocional de fazer barraco, de dar chilique. Apesar de ser controladora, ela não faz isso. Ela só faz quando ela vai ter um ganho muito grande. Mas ela pode ter essa capacidade de mediar as relações. Por quê? Porque ela vê que aqui tem um ganho e aqui também. Vamos unir as duas coisas? Vamos articular, negociar, barganhar? E então ela também sabe conectar pessoas. Né? Então é uma pessoa que ela conecta. Ai, olha essa minha amiga, se ela encontrasse com aquele cara, eu acho que eles iam se dar bem, porque ele gosta disso, ela também, tá lá. Amigos, negócios, são pessoas que elas também têm um talento muito forte para conectar pessoas, sabe? Pessoas que são de ambientes diferentes, de grupos diferentes, ela acredita que se unir vai dar certo, não só namorado, né, gente, mas para fazer negócios, amizades. Então, é muito legal. Olha, a Marina chegando. Oi, querida. Ai, que saudade de você. Então, são pessoas excelentes para fazer isso também. Vocês percebem quantos recursos tem? Aí a pessoa fala assim para mim, porque o traço de caractere dessa ferida chama psicopata. Mas não tem nada a ver com os psicopatas dos filmes que vai matar todo mundo. Não é, porque não tem a ver com o quadro de transtorno mental. Mas é o nome do caractere que o Reich deu lá em 1900 Guaraná com rolha. Aí a pessoa fala assim, ai, mas eu não quero ser psicopata. Primeiro que ter o traço de caráter psicopata não é a mesma coisa que ter a doença da psicopatia. E segundo, que esse traço de caráter tem um monte de recursos incríveis. Né? Aliás, todas as feridas têm. Então a gente não tem que, eu tenho medo de saber, como se fosse uma maldição. Não é. A gente precisa parar de ter medo de ter medo. Né? Porque se a gente já tá com medo, já tá ruim. Mas desenvolver os recursos é excelente. Então, como vocês sempre me pedem, vamos falar de relacionamento amoroso. Como que essa pessoa funciona no amor. Então, vamos lá, pensar em tudo que eu falei até agora. Se eu tenho medo de ser enganada, se eu tenho medo de ser manipulada, se eu tenho medo de ser usada, vai ser fácil para mim começar um relacionamento amoroso? Não, né? Vai, todo mundo em coro. Não! Por quê? Porque eu tenho medo de me entregar. Se eu entregar os meus sentimentos pra você e você me enganar, o que é que eu faço? Vou ficar com o vazio?
Então, a Marina aí, já fazer. Gente, a Marina é minha cliente muito. Ai, já faz uns 2 anos, né, Mar? Olha só, ela já vem e faz propaganda, ela nem vai ficar na live, vai embora e ela vem aqui. Doida. Beijo, amada. Tá, gente, voltando ao meu raciocínio. Ó, a pessoa tem medo de ser enganada, tem medo de ser manipulada, tem medo de ser usada, tem medo de oferecer algo e não ter a mesma medida em troca, né? Porque para ela o afeto está ligado ao que ela faz. Então ela vai fazer. Só que se ela não receber na mesma medida, quando ela vai para um relacionamento amoroso e ela tá na dor, ela tá com medo de ser manipulada ou porque ela já vivenciou várias situações assim, qual é a intenção dela? Ai, eu não vou. Ai, não vai dar certo. Ai, mas e se ele me enganar? Ah, mas e se ele. Ai, mas e se ele estiver namorando com outra? E se ele me trair? A pessoa já vai com aquele pensamento. E como ela já vai com esse pensamento, ela já vai com um escudo de proteção. Ela faz de tudo para manter a distância. Que é quando eu falo, ela abafa os sentimentos. Então ela pode se relacionar, ela pode falar bem, ela é social, ela é comunicativa, mas ela dificilmente vai ser aquela pessoa que se entrega. É uma dos perfis que mais vai ter dificuldade de confiar, de amar. Primeiro porque ela tem essa percepção de que o afeto é uma troca, então ela tem que fazer muito para ser amada e ela tem medo de não dar conta. E porque ela, por outro lado, porque ela tem medo de ser enganada, de fazer todo esse sacrifício para ser amada e o cara não amar na mesma medida, ou trocar ela por outra, ou enganar ela, fazer coisas escondido e tal. Então ela fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, para essa pessoa, o que ela precisa fazer? Ela precisa adquirir segurança, né? Precisa trabalhar essa questão, às vezes, em relação aos homens. Ai, que todo homem não presta. Não é todo homem que não presta, né? Mas às vezes ela tem uma tendência de sair só com um cara que vai enganar ela. E precisa sair desse padrão, só que às vezes a pessoa não percebe. E quanto mais ela reforça esse padrão e mais ela vivencia situações que isso acontece, o que acontece com o registro neurológico dela? Tá vendo? É verdade. Tá vendo? Eu não posso confiar em ninguém. Toda vez que eu confio em alguém, que ela nem estava confiando, mas toda vez que eu confio em alguém me engana, alguém me passa a perna. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Então, reforça essa sensação de ser enganada, de ser usada, tá? Então, é muito difícil. Ela precisa começar a abrir o coração dela. Aí vocês falam assim, ai, como é que eu faço para não ter o medo de ser enganada? Na verdade, é enfrentar o medo de ser enganada. Porque pode acontecer de alguém me enganar? Pode. Mas pode acontecer de dar certo também. Então, é enfrentar o medo. Eu sempre falo. Não vai chegar um momento que a gente nunca mais vai ter medo. A gente precisa entender quais são os nossos medos. Porque os meus medos com a minha combinação de feridas vai ser diferente da combinação da Marina, da Ana que tá aqui, da Fernanda. Então, quando eu entendo os meus medos, eu falo, porque às vezes um medo tá combinado com o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que tem a ferida do abandono, tem medo de ficar sozinha. E ela também tem a ferida da manipulação, que é medo de ser enganada. Ela vai viver uma confusão ali, porque ao mesmo tempo que ela quer estar muito com aquele cara, ela não consegue ficar longe dele, porque não é dele que ela não consegue ficar longe, ela não consegue ficar sozinha. Ela também acha que ele é um filho da mãe, que ele tá enganando ela, que ele troca mensagens com outras, que ele olha para todo mundo. Então ela vive um conflito ali com ela, e a partir desse conflito, o relacionamento vira um inferno. Porque ela não consegue entender essa confusão na cabeça dela. Então, uma parte dela fala que ela não pode ficar sozinha, que ela tem que aguentar tudo o que ele faz. Outra parte diz que ele é um filho da mãe, que ele tá enganando ela e que ela tem que terminar com ele. Mas fica aquela confusão ali, percebe? Então, entender os medos é importante para a gente tomar decisões. E quando eu falo enfrentar os medos, gente, não é aguentar tudo que as pessoas fazem, porque é a minha ferida da manipulação e eu tenho que aguentar tudo o que fizerem para mim, principalmente se puxarem meu tapete. Não. Enfrentar os nossos medos é fazer novas escolhas, né? Olha, eu tenho medo de ser enganada. Eu vou arriscar, é uma aposta, principalmente quando eu falo de amor, né? Eu sempre falo, gente, amor é o ato mais corajoso que uma pessoa pode fazer, porque ele é uma aposta. A gente nunca sabe se vai dar certo, porque casar, gente, não é dar certo, tá? Tem um monte de casada que manda mensagem pra mim todo dia porque o casamento tá uó. Então, casar não é dar certo. Dar certo é todos os dias, viu? Todos os dias você decide que você vai fazer dar certo. Mas, eu tenho aquele medo. Aí eu decido, nossa, eu vou enfrentar esse medo. Eu vou me relacionar com essa pessoa.
O que é enfrentar esse medo? Ah, então ele sai com outras, eu vou aguentar? Ele fala com outras na minha frente, eu vou aguentar? Não. Enfrentar esse medo é estar ali. Eu vou fazer o meu melhor. Se eu vejo que o outro não está se dedicando, eu escolho não ter mais aquela relação e eu vou para a próxima. Aí vem aqui, ó. Eu já escutei isso muito. Ah, mas é que dá muito trabalho, porque eu tenho que conhecer o cara, eu vou terminar com ele, e vai começar tudo de novo. Mas é a chance de fazer isso dar certo. Porque senão eu vou estar sempre com medo, vou estar sempre com o meu escudo de proteção me defendendo e nunca vou dar chance para dar certo de verdade. E quando eu tô vendo, gente, se eu tô vendo que não vai dar certo, eu tenho que fazer uma escolha. Esse negócio de deixar levar, vamos ver até se vai dar certo, não é isso. É que nem entrevista de emprego para uma empresa. Vamos supor que você tem uma empresa. A sua empresa se chama Vida. E aí você tem um cargo que está vazio de namorado. Você não vai pegar qualquer um para esse cargo, certo? Pelo amor de Deus, você não vai pegar qualquer um. Mesmo que você tenha a ferida do abandono e que você não queira ficar sozinha, você precisa ocupar esse cargo logo. Aí o que você faz? Você marca vários encontros, várias possibilidades, mas você não contrata o primeiro que está passando na rua. E se você tem a ferida da manipulação, você não vai deixar de contratar todos. Você vai avaliar o currículo, né? Vai avaliar os sinais que essa pessoa te dá. Vai avaliar a vida dessa pessoa, os sonhos que essa pessoa tem, os comportamentos dela. Ah, eu contratei. Se eu tô vendo que esse cara não vai dar conta deste cargo, que ele não vai crescer, que ele não vai se dedicar ao cargo, eu vou mandar ele embora. É assim, gente. Só que aí a gente fica cheio dos melindres. E sabe o que são esses melindres? São os nossos medos das feridas emocionais. Ah, eu tenho medo de falar não, eu tenho medo de ouvir não, eu tenho medo de machucar o outro, eu tenho medo do que o outro vai falar. Ah, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu não quero passar vergonha. Aqui que as pessoas vão pensar de mim porque eu tô trocando de namorado de novo. Por isso que é tão importante a gente conhecer as feridas e a combinação das nossas feridas. Porque é um misto, gente, é tudo junto e misturado. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Entender os medos é libertador, Amandinha. É libertador. Porque, gente, entender o medo não vai fazer você ficar com mais medo. Pelo contrário, vai fazer você ficar muito mais poderosa perante os seus medos. Não é que eles vão sumir. Ah, eu entendi meus medos, agora eles vão desaparecer. Não. Mas você vai ter poder sobre eles, ao invés deles dominarem a sua vida. Minha gaveta de medos, mexo sem medo depois do florescer. Ai, que linda, Marina. Gente, Marina fazendo propaganda aqui. Poxa, perdi o início, não tem problema, vai ficar 24 horas no ar. Mano, não aguento, você é fantástica. Somos mulheres de valor e quanto mais livre, amor próprio, mais chove na horta. Gente, e amor próprio é isso. Amor próprio é, eu me conheço, eu sei que eu não sou perfeita, eu tenho defeitos, ok. Mas eu tenho defeitos, mas eu sou uma pessoa. E todo mundo aí, vocês que estão me vendo, todo mundo que tá aí tem defeitos. Ok, todo mundo tem. Então, quando eu vou contratar alguém pro meu cargo de namorado, eu vou escolher as pessoas com os defeitos que eu tolero. Eu sempre brinco. Quais são os defeitos que você tolera? Porque todo mundo tem defeitos, né? E aí é que é. Você tem que saber o que você quer num relacionamento, né? Isso quando você tá começando. E quando você já contratou? Gente, quando você contratou é a mesma coisa. Você contratou. Ah, mas Gabriela, eu já tô há 20 anos com esse funcionário aqui. Eu não vou mandar ele embora. Então saiba que isso é uma escolha. E essa escolha provavelmente está permeada pelas suas feridas emocionais, pelos medos que você tem. Às vezes é medo de ficar sozinho, às vezes é medo do que a sua família vai pensar, às vezes é medo de ficar sem dinheiro. Então, tem coisas aí que você acha que você é dependente dos outros. Mas, gente, vocês têm que saber, vocês têm escolha. As feridas emocionais vai ajudar você a entender os seus medos e fazer novas escolhas. Mas se você quiser escolher continuar exatamente do mesmo jeito, você pode escolher. Você só não pode ficar lá, ai, porque a minha vida não muda. Porque não é a vida que vai mudar. Você vai mudar e vai mudar a sua vida. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Se você tá achando que tem outro jeito, desculpa, mentiram pra você. Não é assim. Eu mudo e muda a minha vida. Não é a vida vai mudar. Não, peraí, eu vou esperar porque vai passar. Vai passar o quê? Vai passar ferro, né? Não vai passar, tudo passa na vida, né? Menos o cobrador de motorista. Gente, o tempo passa, mas a vida não muda só porque o tempo passa. A vida muda porque a gente muda as nossas escolhas, tá?
Ó, então eu vou encerrar. Tô vendo que vocês não têm aí perguntas sobre a ferida da manipulação. Vou responder as perguntas de ontem da ferida do abandono que eu não consegui responder hoje de manhã. E vou abrir a caixinha sobre a ferida da manipulação. Ou se vocês quiserem perguntar de outras feridas, outras dúvidas, porque às vezes a gente não fala aqui e depois vem, ai, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Ah, mas e aquilo outro? Não tem problema. Vai lá e pergunta, tá? E quem quiser assistir o replay de todas essas lives, vai lá pro canal do Telegram, que vai ficar disponível para vocês, tá? Tá lá no link da bio, é ti.me/Gabi Modesto. Tenho 13 anos como funcionário que não tá nem aí. E eu tenho dependência afetiva. O que você vai fazer? Cuidar da sua dependência afetiva. Porque mudar o outro você não pode. Tem funcionário que funciona que se você dá um ultimato para ele, ele melhora, não tem? Nas empresas não é assim? Ó, vem aqui. A gente tá vendo que seu rendimento não tá bom. Você tem, sei lá, 6 meses para mudar. A pessoa escolhe se ela quer mudar ou não, mas a empresa é que toma conta. Você é que tem que decidir. E se você tem dependência emocional, você pode continuar desse jeito. Eu não tô dizendo que você tem que mudar, você não tem que fazer nada. Mas você não pode ficar cobrando que ele mude se você também tem as suas dificuldades. Cuide das suas dificuldades para fazer novas escolhas para sua vida, tá? Muda você, ó, dica da Marina, muda você. Ou ele te acompanha ou você descola um melhor. E, gente, só consegue encontrar um melhor se o cargo tiver ocupado. Quer dizer, se o cargo tiver vago, tá? Ficar tentando encontrar outro melhor enquanto o cargo está ocupado, não funciona. Por quê? Enquanto está ocupado e você não tomou as decisões, você não tá bem com você mesma. Só quando você tá bem com você mesma é que você faz boas escolhas. Se você não tá bem com você mesma, o que tá permeando o seu pensamento? Seus medos. Seja lá de qual ferida for. E aí as suas decisões são muito mais baseadas em se proteger do que buscar o que você realmente quer. E aí são decisões que não te trazem alegria, não te trazem felicidade. Você toma a decisão achando que vai ser o máximo, mas na hora que você toma a decisão vem aquela sensação ruim. Então é porque realmente não era pra ter sido aquilo. Percebem a diferença, gente? Ó, então amanhã eu volto com a ferida da manipulação. Ó, ai, gente, eu tô adorando. Depois de acompanhar você, eu tive coragem de dar uma advertência pro funcionário. Uhul! E é assim, gente, tá? Porque às vezes, assim, quem vai começar um relacionamento agora é de um jeito. Mas quem já tá há muito tempo com funcionário, também dá pra fazer. Só que não dá pra obrigar a pessoa a mudar. E outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Achar que a gente tá abafando, que a gente é o gás da coca, que só o outro tem que mudar. É muito importante a gente olhar o que é que a gente tá fazendo também e assumir a responsabilidade do nosso relacionamento, da nossa empresa ali, do que é que não tá funcionando. Porque às vezes o desempenho do funcionário, e eu não tô falando de desempenho sexual, hein, gente, mas às vezes também é, né? Mas o desempenho do funcionário tem a ver com a empresa. Se a empresa não tá bem, o funcionário pode ser o melhor funcionário do mundo, que ele não vai funcionar direito ali. Percebem? Gente, adorei. Adorei. Então, ó, amanhã, ferida da humilhação. Se você tem medo de passar vergonha, se você tem medo de conflito, você vive fugindo dos conflitos, as coisas não se resolvem, vira tudo uma bola de neve. Se você é muito detalhista e fica muito tempo num projeto, acaba perdendo tempo numa situação que já poderia ter sido encaminhada. Ou se você conhece alguém que é seu contratado, seu funcionário, ou se você conhece outras pessoas assim, vem pra live amanhã. Eu tentarei fazer ao meio-dia de novo, se tudo funcionar. E a gente vai fazer a live sobre a ferida da humilhação, que é o sofrendo calada. São pessoas que sofrem em silêncio porque elas têm muito medo de se expor, tá? Um beijo enorme pra vocês, adorei. Vamos continuar esse papo sobre os namorados lá nos stories. Tchau, até amanhã.